Olá para você que está assistindo a mais uma aula do nosso seminário de teologia. Como é bom ter você aqui. Vamos falar sobre a santificação. E como é bom estar tendo você nesse módulo com a gente. Estamos chegando quase ao fim do módulo já. E então, antes de começarmos a aula, prepara a sua Bíblia, um caderno para você poder anotar. Lembra que eu sei que o seu dia é muito corrido, você tem muitas coisas para fazer, muitas coisas na cabeça e eu sei que é difícil, às vezes, lembrar de tudo. Então, vamos começar. Santificação. Santificação não é um acessório opcional da vida cristã, mas um sinal visível de que Cristo vive em nós. Enquanto a justificação é o ato único de Deus nos declarar justos por meio da fé perante Ele, a santificação é um processo contínuo, um processo para sermos moldados à imagem do Filho. É a evidência progressiva de que a fé genuína, viva e atuante está em nosso coração. O apóstolo Paulo vai afirmar lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 18. Ele vai dizer: portanto, todos nós dos quais o véu foi removido, preste atenção nessa fala, o véu foi removido, podemos ver e refletir a glória do Senhor. E o Senhor, que é o Espírito, nos transforma gradativamente à sua imagem gloriosa, deixando-nos cada vez mais parecidos com Ele. Na teologia reformada, santificação é a obra conjunta. Deus age e o homem responde. John Owen, um grande puritano muito conhecido, escreveu: se você não está matando o pecado estará matando você. Martinho Lutero dizia que a justificação é pela fé. Mas é a fé que justifica. A fé que justifica, ela nunca está sozinha. Ela sempre é caminhada e acompanhada, carregada de obras e de transformação. Uma transformação que não é apenas interior, não é apenas na forma como nos sentimos, como nós pensamos, mas no nosso dia a dia, em como nos comportamos. Assim, a santificação é o caminho em que a espiritualidade cristã se manifesta com integridade, vida santa, coração quebrantado, amor prático, que não é só de palavras teóricas ou das palavras que saem da sua boca, mas algo prático, e temor do Senhor. Vivemos num mundo que a espiritualidade muitas vezes é reduzida a sensações ou rituais. A santificação resgata o chamado bíblico que para uma fé que transforma caráter, transforma desejos, transforma atitudes e até os nossos planos. Eu sei que você, talvez antes da sua conversão ou talvez antes do seu amadurecimento na fé, você tinha muitos planos, mas a fé, ela alinha o nosso plano, nosso temor a Deus, nosso amor por Ele, alinha os nossos planos à vontade dEle. E muitas vezes os nossos planos são tirados de nós para que o plano perfeito de Deus possa comandar e liderar a nossa vida. Então, santificação é o processo contínuo pelo qual o cristão é conformado à imagem de Cristo. O véu que nos separava dele, que nos separava desse lugar de santificação, desse lugar de relacionamento com Deus, foi rasgado. E hoje nós podemos ser transformados, podemos nos relacionar com o Espírito Santo e a cada passo sermos transformados mais e mais. Ou seja, aquele que foi declarado justo por Deus, será também transformado por Ele. John Murray, teólogo reformado, ele afirma: a santificação é um ato contínuo da graça de Deus, pelo qual o crente é renovado. A imagem de Deus, morto ao pecado e vivificado para a justiça. Essa transformação ela é progressiva
Então, isso é muito importante você entender, porque talvez você tenha se convertido há um considerável pouco tempo atrás e você talvez tenha dúvidas da sua fé, porque você fala: Samuel, eu creio em Jesus realmente, eu creio que Ele me transformou, mas eu continuo pecando. Então entenda, transformação ela não acontece de um dia para a noite. Ela é uma caminhada, ela é progressiva, não acontece quando você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Não acontece quando você levanta a mão na igreja e vai lá na frente para aceitar Ele. Não. A transformação, ela acontece dia após dia. O cristão, ele ainda peca, mas ele não vive mais dominado pelo pecado. O pecado, ele perde seu trono, ainda que continue presente ali. A nossa natureza, ela é maligna, ela é pecaminosa, nós somos pecadores por natureza. Então, a transformação para que cada dia possamos estar mais parecidos com Ele acontece progressivamente. A santificação ela é o mover diário do Espírito Santo dentro de nós, moldando nosso caráter segundo o modelo de Cristo. É a espiritualidade autêntica que toca o coração e se reflete em cada aspecto da vida. Ser santificado, portanto, não é se tornar mais religioso, não é você colocar uma máscara para as pessoas pensarem que você é perfeito, não. Mas é a cada passo se tornar mais parecido com Jesus. É amar como Ele amou, é servir como Ele serviu, e orar como Ele orou, e obedecer como Ele obedeceu. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23 e 24, diz que o próprio Deus da paz o santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23 e 24, repetindo. A santificação, ela é, antes de tudo, obra de Deus. É muito importante entendermos isso, porque talvez você se cobre essa santificação, mas você se cobre com o seu esforço, como se você pudesse, por conta própria, vencer os seus desejos, você pudesse vencer o pecado por conta própria, não. Nós não temos força para isso. Então a santificação é importante entender, ela é uma obra de Deus. O próprio apóstolo Paulo deixa claro que é o Deus da paz, aqui nesse texto, que nos santifica por completo. Não se trata apenas de esforço humano ou disciplina espiritual. A raiz e o poder da santificação vem da graça divina, operando em nós por meio do Espírito Santo. A teologia reformada afirma que o Espírito Santo é o agente da santificação. Ele aplica a obra redentora de Cristo à vida do crente e trabalha ativamente para produzir transformação interior, como afirma o Catecismo Maior de Westminster. A santificação é uma obra da livre graça de Deus, pelo qual somos renovados em todo o nosso ser à imagem de Deus e mais capacitados a morrer para o pecado e viver para a justiça. Isso significa que a santificação não é meramente autoaperfeiçoamento, mas é a obra sobrenatural de Deus em nossa vida. Calvino, por exemplo, João Calvino, um dos maiores nomes da Reforma Protestante ali, daquela época, declarou: o Espírito é o laço sagrado pelo qual Cristo eficazmente nos une a si. É Ele que nos comunica o que Cristo ganhou por nós, fazendo-nos partícipes de sua vida e santidade. É Deus quem inicia e sustenta o processo. Contudo, Ele não nos trata como marionetes. A sua obra exige nossa resposta e é aqui que entra a responsabilidade do cristão.
Porque você pode se perguntar, e você pode estar até pensando isso, se é uma obra do Espírito Santo, exclusiva dele, se eu não posso vencer com o meu esforço o pecado, então eu não tenho responsabilidade nenhuma sobre os pecados que eu cometo. E não. A Bíblia nos apresenta aqui quase como um paradoxo. Então, é uma obra que é 100% feita pelo Espírito Santo, mas precisa ali, em conjunto, nossa resposta, e também é 100% nossa responsabilidade. Filipenses, capítulo 2, versículo 12 e 13 diz: ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. O texto está nos mostrando que até o que nós queremos e quando realizamos, é Deus quem efetua em nós. Embora a santificação seja uma obra de Deus, a Escritura deixa claro que o cristão tem a responsabilidade prática e intencionais nesse processo. A graça de Deus não anula o esforço, ela não anula a responsabilidade, ela o inspira, sustenta e nos torna eficaz. Como ensina a teologia reformada, a salvação ela é monérgistica na justificação, ou seja, é uma obra exclusiva de Deus, mas sinergética na santificação, envolvendo, ou seja, a cooperação entre Deus e o crente. O próprio texto que acabamos de ler aqui traz esse equilíbrio. Deus é quem opera em nós, mas somos chamados a agir, a desenvolver. Martinho Lutero disse: somos salvos pela fé, somente pela fé. Mas a fé que salva nunca está sozinha. Ou seja, a fé verdadeira, ela sempre se manifesta em obras de obediência. Não, entenda, não como mérito, não para você se glorificar, mas como fruto da nova vida no Espírito Santo. Os meios da graça. Romanos, no capítulo 10, deixa eu ler nessa versão aqui da minha Bíblia, que eu prefiro essa versão. Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz o seguinte: portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Na espiritualidade cristã, os meios de graça são instrumentos ordenados por Deus para comunicar a Cristo e seus benefícios ao seu povo. Eles não são mágicos, eles não são automáticos, mas, segundo a tradição reformada, são os canais ordinários pelos quais o Espírito Santo opera a santificação em nós. O Catecismo de Maior de Weismer vai dizer: define os meios da graça como os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo comunica à sua igreja os benefícios da redenção. São eles a palavra, os sacramentos e a oração que devem ser praticados em fé, com reverência e dependência do Espírito. A palavra de Deus, então, vamos dividir. A palavra de Deus é o meio de santificação. Jesus, ele orou: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Em João, no capítulo 17, versículo 17. Por meio da palavra, Deus revela a sua vontade, ele confronta o pecado e ele gera a fé e transforma o coração. A leitura, a meditação, a pregação das Escrituras são ferramentas essenciais no processo de nos tornarmos semelhante a Cristo, porque como que eles podem crer se não há quem pregue? Então, você que é um pregador, talvez, e você já começou esse ministério, você precisa ter isso muito claro quando você subir ali no púlpito para pregar. Não estamos pregando por uma performance, não estamos pregando para sermos
aplaudidos, não. Estamos pregando para que haja transformação. E essa transformação vem por se ouvir a palavra, essa fé vem por se ouvir a palavra e é uma obra exclusiva do Espírito Santo. Eu, por exemplo, eu lembro de uma pregação que eu fiz lá no Hype, que é o nosso Ministério de Jovens aqui da igreja, da Imagine. E eu lembro que eu preguei sobre o bom soldado de Cristo. Eu nunca subi ali numa condição tão ruim de pregar. Eu tinha descoberto, assim, fazia uns 30 minutos antes de eu subir que eu ia pregar. E eu lembro que eu tinha aquela pregação ali já pronta, já era uma pregação que eu queria ter oportunidade de pregar. E a oportunidade surgiu, apareceu. Eu poderia ter falado, não, eu não estou bem, é muito cedo para mim, não estou bem preparado. Eu também estava, depois de algumas gravações, a minha voz estava péssima. Uma dor de garganta absurda, estava quase sem voz. E então era uma oportunidade perfeita de eu fugir. Mas Cristo me mostrou que não é sobre o quanto eu estou preparado ali. Não é sobre o quanto eu me sinto preparado. Não é sobre o quanto a minha voz está boa, o quanto a minha performance vai ser boa. Mas é sobre a palavra que ele deseja falar com o seu povo. Naquele dia eu subi, eu preguei, e foi uma das melhores pregações que eu pude ter o privilégio de pregar. Pessoas vieram depois do culto chorando e contando testemunhos, e pessoas ali do exército falando sobre isso, como tocaram. Pessoas que às vezes nem iam lá nos jovens. A pessoa falou, uma mulher, falou que ela nunca ia nos jovens, era a primeira vez, ela sentiu de Deus de ir, e Deus falou exatamente o que ela precisava ouvir naquele dia. E aquilo gerou fé no coração dela. Então entenda, a palavra de Deus tem um poder que excede muito mais a nossa performance, excede muito mais a nossa preparação. É algo exclusivo dele que ele deseja te usar para operar isso e transformar corações. Amém? Outro, a oração. A oração, ela nos conecta com Deus. E só lembrando aqui, estamos falando do meios da graça. A oração, ela nos conecta com Deus em humildade e dependência. É um ato de fé contínuo, pelo qual apresentamos nossos anseios, confessamos pecados e nos alinhamos com a vontade do Pai. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, diz: orai sem cessar. John Bunyan disse: a oração fará o homem cessar de pecar, ou o pecado fará cessar de orar. Essa é uma frase poderosíssima, você precisa notar isso. A oração fará o homem cessar de pecar, ou o pecado fará cessar de orar. Precisamos entender, e quando nós entendemos isso realmente, de que Deus é quem efetua a transformação, que é uma obra exclusiva dele, e quando entendemos que não temos como vencer no nosso esforço, e buscamos ali a oração, inevitavelmente vamos ser transformados e vamos cessar o pecado que era comum, que era rotineiro, que era normal em nossas vidas. Os sacramentos. A ceia do Senhor aqui, os sacramentos, fala de a ceia do Senhor e o batismo. E são sinais visíveis e selos da graça invisível. Não salvam por si só, é importante entender isso. Não significa que você comer ali com a sua comunidade do pão, beber do cálice, do suco, do vinho, não significa que você será salvo. O batismo não significa que só porque você mergulhou ali nas águas que você está salvo. Por quê? Eu posso te dar um exemplo. O ladrão da cruz, por exemplo, ele não se batizou. Ele morreu ali na cruz e não teve essa oportunidade de se batizar. Mas o próprio Cristo olhou para ele e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e ele foi salvo. Porque o beber ali do suco ou o comer do pão ali apenas como uma obra, apenas como algo rotineiro, como um ritual religioso, sem você entender o que está por trás daquilo, não significa nada. Talvez você nem tenha fé, mas por pressão ali dos seus pais, por pressão de alguém, você foi batizado.
isso não te salva. O que salva é a fé. Inevitavelmente, quando você tem fé e quando você crê, você quer participar da ceia do Senhor. Você quer ser batizado, você quer testemunhar. Eu tenho plena certeza de que se aquele ladrão ali da cruz tivesse a oportunidade de descer dali, ele seria o primeiro ali a querer ser batizado. Então, entenda, os sacramentos não salvam por si só, mas eles fortalecem a fé dos que creem. A ceia, especialmente, é um momento que a alma é nutrida, o coração é reorientado e a comunhão com Cristo é renovada. Outros meios, a comunhão dos santos. A comunhão dos santos fala sobre o convívio do cristão. Isso é parte do plano de Deus para o crescimento espiritual. Somos chamados a levar carga uns dos outros, como diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 2. Exortar, consolar, ensinar e caminhar juntos em santidade, segundo Hebreus, no capítulo 10. A vida cristã não é solitária, mas vivida no corpo. Somos chamados por Deus a caminhar em comunidade, a fazer parte ali de um crescimento, de um convívio junto ali para crescermos espiritualmente. A disciplina espiritual regular. Além dos meios clássicos, a prática constante de jejum, solitude, silêncio, confissão, serviço, algo que já falamos anteriormente em nossas aulas, também são formas pelas quais nos rendemos à ação santificadora do Espírito. Então, em resumo, os meios da graça não produzem santificação sozinhos, mas são por design de Deus, os ambientes espirituais onde Ele age com maior profundidade e constância. Não devemos apenas frequentá-los, mas nos submeter a eles como fé viva e coração quebrantado. E eu sei que agora sigamos aqui para os desafios do processo. Eu sei que a santificação é um desafio. Existem muitos pecados que assola que nosso mundo hoje em dia. O mundo jaz no maligno. E a era que vivemos hoje, o pecado cada vez tem se tornado normal. Eu, como jovem, posso dizer, o normal, ali quando você está na escola, quando você está numa universidade, o normal é você ir beber, o normal é você se embriagar, o normal é você fumar, se drogar, fazer um sexo sem compromisso. Então, uma infinidade de pecados, isso se tornou normal em nossa geração. Então, quando nós falamos sobre santificação, é claro que vai existir um desafio porque você está fugindo do que é normal. Muitas vezes na escola, as pessoas pressionam você a usar algo, pressionam você a fazer algo para você poder se encaixar ali naquele círculo social. Mas isso não pode te mover. Mais do que a popularidade, devemos ser movidos pelo desejo de nos tornarmos cada dia mais e mais parecidos com Ele. Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz: livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com a perseverança a corrida que nos é proposta. Aqui para concluirmos a aula de hoje. A santificação, ela sim vai ter desafios, mas, como mostrou aqui esse versículo que acabamos de ler aqui de Hebreus, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Eu posso dizer isso com autoridade. Vale muito mais a pena você perder, talvez, uma amizade, você abrir mão de um relacionamento, abrir mão de um namoro, abrir mão de convívio com pessoas, do que você perder a sua salvação, do que te atrapalhar na sua caminhada. Então, a santificação, ela exige desafios. A santificação, ela exige mudança. E essa mudança dói. Vai doer, não é fácil. Por isso, corra de um evangelho que é fácil, corra de um evangelho que te leva, que mostra que tem um caminho fácil, como um livro de autoajuda, 5 passos para ser salvo. Não. Existe apenas um caminho e o caminho é Cristo. Então eu oro para que você faça, assim como Joe Owen, o teólogo
puritano, como eu disse, ele afirmou: mate o pecado, ou o pecado o matará. Corte o que precisar da sua vida, mas não permaneça no pecado. Estamos juntos vivendo esse desafio, dia após dia, de cada vez nos tornarmos mais parecidos com Ele. Eu te aguardo na próxima aula, que vamos falar sobre a importância do perdão. Deus abençoe sua vida e que essa palavra cause transformação no seu coração. Amém? Um beijo no seu coração.